Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mises Brasil, um podcast do Instituto Mises Brasil, comigo, Adriano Paranaíba, seu podcaster. Hoje é um episódio inusitado. Pensam no episódio que vai ser diferente. Diferente não só pelo conteúdo, mas pelas circunstâncias, meu amigo. Vocês não estão entendendo, rapaziada? Contextualizando, eu estou aqui fazendo uma gravação antes de começar o podcast, porque nós gravamos um episódio com um grande amigo da Liberdade, uma das pessoas que foram um dos pioneiros desse ressurgimento do movimento liberal lá em Santa Catarina, o Bruno Souza, que ele assumiu um cargo inusitado também, né? As circunstâncias, mas também é tudo inusitado aqui. Ele assumiu o cargo de secretário de Assistência Social, algo impensável para um liberal, né? Porque a gente associa a Secretaria de Assistência Social a políticas de esquerda, de assistencialismo, de manutenção da dependência do Estado. E o cara implementou uma agenda sensacional lá em Santa Catarina, Florianópolis, mais especificamente, na cidade de Florianópolis, secretário municipal. E aí eu falei assim, não, tem que marcar um bate-papo com o Bruno. Marcamos, fiz a entrevista com o Bruno, que você vai acompanhar agora, né? E no dia de fazer o lançamento do podcast, recebemos a informação de que o Bruno tinha sido demitido pelo prefeito por causa das coisas boas que ele estava fazendo. Que vocês vão saber que coisas boas são essas aqui no nosso episódio. E vocês vão ver que até no final do episódio ali, quando eu falo do futuro, e aí, quais são as previsões, o que você quer fazer de grande tech? Ele já dá sinais, não sei como é que vai ser, a pressão é muito grande, porque a gente está fazendo coisas diferentes que se espera, mas com uma perspectiva, assim, não vou antecipar nada não, vocês vão ter que ver o episódio todo. Então confiram esse episódio que está inusitado, porque nós estamos tendo que fazer, eu estou tendo que fazer essa gravação para explicar a situação, porque você vai ver a gente falar de um cara que estava fazendo um trabalho, que ele está fazendo um trabalho sensacional, que é o que a gente quer para o liberalismo, para as ideias da liberdade serem colocadas em prática, principalmente pelos libertários, e ele foi demitido. Então você vai ter que assistir esse episódio sabendo que o cara tudo isso que ele estava fazendo, realmente estava fazendo certo, porque a esquerda conseguiu fazer uma pressão monstra e ele foi desligado do cargo dele. Então, pessoal, quero que vocês curtam muito esse episódio. Para mim foi um dos episódios mais legais de gravar, não só porque o Bruno é uma pessoa muito querida, um grande amigo da Liberdade, amigo do Instituto Mises Brasil, mas porque principalmente pelo trabalho que o cara deu a cara a tapa e fez coisas que eu achei muito interessantes. A população de Florianópolis poderia se beneficiar, mas espero que você curta e de repente sirva para a gente tentar aplicar em outras situações também. Valeu, pessoal. Confiram aí o episódio completo dessa semana. Valeu. Tchau, tchau. Forte abraço. E hoje nós vamos bater um papo bem legal com uma pessoa que é um grande amigo, não só meu, mas também do Instituto, um grande amigo das ideias da liberdade e que já veio aqui algumas vezes, vamos conversar sobre isso, e ele está aprontando uma que eu estou achando sensacional e uma coisa que é muito difícil quando a gente vai falar de liberalismo na prática, é a questão da assistência social. Como é que fica o assistencialismo? Como é que fica essas coisas? Como é que faz para pôr na prática? Pois é, galera, nós estamos já cheio de gente fazendo coisas na prática. Aqui no Brasil, a referência hoje é o nosso convidado de hoje, o grande Bruno Souza. Bruno, como é que você tá, cara? Muito bem, muito obrigado pelo convite, professor. Aliás, é uma honra estar com o professor aqui, que como eu falei, é um poço de gentileza, de generosidade com o meio da liberdade também, com as pessoas que estudam a liberdade, sempre tão generoso, acessível. Então eu sou seu fã e fico muito honrado de estar aqui de novo no Mises com vocês. Legal. O Bruno, ele já foi vereador por Florianópolis, deputado estadual por Santa Catarina e hoje é secretário municipal de assistência social de Florianópolis. E já esteve aqui já em várias situações, né, Bruno? No episódio do 222
quando você era presidente do IFL Santa Catarina e fez o lançamento do fórum daí, que é uma coisa super legal. O 290, então nós vamos colocar os links, tá, pessoal, aqui desse, né, daqueles eventos legais que você fazia tem uma vocação para treta sobre as vítimas do comunismo, era um evento que você fazia, né, dentro da universidade aí, parece que gerava um caos aí de falar das vítimas do comunismo. E o último foi já com o Rodrigo, tinha entrevistando, esses últimos 2 foi o Bruno Garchaga, o outro foi o Rodrigo, 442, falando sobre federalismo, né, porque, pô, engraçado, a gente é uma república federativa e nós não tem federalismo, né. Eu participei algumas vezes. Essa última foi sobre o tema do meu mestrado com o Rodrigo, então, realmente, nós vivemos em um país que tem a federação no nome ali, temos uma federação jurídica, mas não temos uma federação de fato, né. Então isso me incomoda severamente, é um dos temas que eu gosto bastante de falar, que às vezes parecem um pouco dispersos, mas tem muita relação, porque a assistência social, assim como grande parte, infelizmente, das políticas públicas no Brasil, são feitas de forma centralizada, partindo de uma estrutura top-down, o que gera enormes problemas para o Brasil inteiro. Mas estive algumas vezes aqui sim, e me sinto muito honrado cada vez que lembram de mim, eu fico feliz da vida. Ah, não tem como não lembrar, né, velho, você tá causando na internet, aí não tem jeito da gente não trazer você aqui, né. Eu fico lá comentando nos posts do Bruno e ele fica só me zoando junto, né. Mas, cara, é incrível. Então, assim, primeiro, né, para contextualizar, então, além essa participação do Bruno, pessoal, em vários episódios aqui do Mises, mostra que é um cara que está envolvido fortemente, dessa nova geração de liberais, libertários aqui no Brasil. É um cara que é uma referência aí em Santa Catarina, né. Eu lembro que uma das road trips da liberdade mais maluca que eu já fiz foi contigo, né, Bruno. Você me chamou para dar uma palestra. Aí eu cheguei lá e o Bruno: "Ó, professor, você vai ficar", aí organizou lá de eu ficar uns dias, aí falou assim: "Ó, professor, arrumei mais umas 4 palestras aqui, vamos?" Eu: "Uai, bora, vamos." Aí, cara, a gente ficou na estrada, ficamos rodando e dando uma palestra aqui, outra ali e tal, e vai e volta É e porque os catarinenses gostaram muito do professor também, com esse jeito simpático dele, todo mundo cara, queria uma palestra do professor. eu acho que foi isso, o pessoal ficou: "Aí você não, vamos, pode ser." "Pessoal, o senhor tá cansado?" Eu: "Não, é quem tá dirigindo o carro é o Bruno, se você aguentar, vai." Ah, foi demais, foi de coisas boas, né, que a gente faz se envolvendo a política e a defesa das ideias que nós acreditamos nos traz muitos desafios, mas traz coisas fantásticas também, né, memórias únicas e amizades únicas também. Então, eu fico muito feliz de rememorar esses momentos, né, tão bom. Essa semana que a gente passou aqui me marcou muito, e foi muito bacana porque foi uma oportunidade de divulgar as ideias da liberdade pelo estado aqui de Santa Catarina, e muita gente começou a acompanhar, e acompanha até hoje, me fala ainda algumas vezes sobre o professor daquela época ainda, então fico bem feliz com isso tudo. É, fomos na CBN, foi um monte de lugar. Eu sei que você foi arrumando, era uma audiência, na verdade, assim, era uma audiência pública, você me chamou pra uma audiência pública, aí eu cheguei Eu e era falei assim, vereador na época ainda, você eu era era lá vereador. atrás ainda, no É, começo. você era vereador, aí você foi brotando evento, assim: "Ó, professor, vamos não sei aonde ali, vamos não sei ali, dá pra ir pra não sei aonde?" Eu: "Dá, bora, bora." Aí foi muito louco, foi muito massa, foi muito Teve que bacana. fazer outra dessa aí, professor. Tem que fazer, boa ideia, sensacional, seria legal. Mas hoje você está fazendo um trabalho que, assim, muita gente acha que seria impossível para um liberal libertário, eu não sei, você se identifica, assim, claro, você já nos seus gabinetes tem lá a bandeira de Garte, mas você se identifica como libertário? Qual que é essa, eu não gosto muito também de ficar me rotulando, mas, assim, você, para a nossa audiência, você se considera um libertário? Como que você está no espectro do liberalismo hoje, Bruno? Ah, eu sou quase um libertário, eu sou quase um libertário. Talvez alguns não me identificariam como libertário por algumas posições minhas atuais, né? Atualmente eu defendo a internação involuntária como um modo de preservar a vida de pessoas que estão morrendo nas ruas. Eu também tenho hoje uma posição, e novamente estou pronto a ser convencido e ser mudado aqui. Eu estou louco por sugestões, mas também pelas minhas posições em relação às drogas hoje também. Então são esses 2 pontos, mas apertaria o botão hoje para criar cidades privadas, para fazer com que,
a própria assistência social deixasse de existir hoje e nós nos tornássemos um país próspero, onde as pessoas não precisam de assistência social. Eu penso que sou o mais próximo da prática que eu consigo ser, defendendo as ideias da liberdade. A liberdade, para mim, sempre foi um valor absoluto. Hoje em dia, ela concorre com alguns outros poucos valores, mas ela está lá no topo, não tem nada acima, junto com a vida, junto com a cultura também. Hoje eu entendo que nós temos um papel muito importante também a defender na cultura, então ela está lá em cima no topo. Eu digo que, mas também assim, eu estou bem ombreado, assim, eu acredito que na política prática do dia a dia não vai ter. Eu penso que eu estou ali entre os que mais fortemente defendem a liberdade. Porque, por exemplo, a minha posição sobre drogas, por exemplo, é uma posição hoje que é compartilhada por todos os deputados que se dizem liberais, todos os vereadores que se dizem liberais. Hoje, se tivesse uma votação, por exemplo, sobre drogas no Congresso Nacional, não haveria um único deputado, apesar de não falarem isso publicamente, não haveria um único deputado que teria uma posição contra a criminalização do uso do crack, por exemplo. Eu duvido, não há um deputado que votaria contrário à criminalização do uso do crack. Então eu penso que, apesar de eu hoje não, por justiça aos libertários puristas, eu não querer me identificar como um libertário 100%, e também na política prática do dia a dia não vai ter nenhum outro político que esteja mais além, né? Talvez o Fábio Osterman, meu amigo Osterman, que esse é o único que eu vejo que realmente tem uma posição muito libertária em relação às drogas, mas é o único que eu vejo e que defende isso publicamente, né? Mas seria o mais próximo do libertário possível dentro da política. Sim, eu acho que é esse o nosso tema de hoje, porque o seu trabalho, e você já soltou um spoiler gigante aí, né, o que eu quero é acabar com a assistência no social. Porra, meu, você é o secretário e quer acabar com a secretaria. Mas isso já indica que é uma forma, é que nem muita gente critica, a gente já discutiu aqui sobre o Milei, né? Pô, como seria bom o Milei chegar lá no primeiro dia, fechar o Banco Central, fazer um monte de coisa, mas, como você disse, existe um processo político para você alcançar esse objetivo. Então, eu não acho que são libertários puristas, são libertinos que acham que os libertários precisam ser libertinos. Então, assim, isso é uma discussão boa que vai gerar muita treta, mas é a treta que gera views, né? Então, bora, né? Então, Pois é, falaram, assim, ó, eu ouvia há 10 anos atrás, quando eu resolvi me envolver na política, alguns libertários me acusavam de ser comunista porque eu me envolvi na política. pois Porque é, libertários não deveriam se vendido, envolver na política. vendido, vendido. Vendido para o sistema. Enfim. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro eu quero saber como é que foi que você chegou nessa secretaria, porque assim, que você tem as ideias, e a gente vai discutir sobre elas, como que você está conduzindo essa secretaria, quais são os nortes, a gente vai discutir, mas sim, antes disso eu quero saber como é que deixaram o Bruno chegar a ser secretário de assistência social? Foi um bote errado? Foi um cavalo de Troia? O que que aconteceu que essa galera cometeu esse ato falho? Pois é, convidaram um homônimo meu, e quando viram era eu, assim, putz, convidamos o Bruno sem querer. Não, brincadeira. Falaram, não, parece ser um Bruno Souza, lá, convida eles. Quando viram, mandaram o convite pra mim errado, né? Não, mas brincadeira, brincadeira. Mas realmente é um convite que despertou muita curiosidade e, obviamente, polêmica, que eu fui o primeiro secretário a ser anunciado. Bom, eu faço parte hoje de um governo de centro-esquerda, ali, talvez, centro, assim, mas não é um governo de direita, seguramente não é um governo de direita. E geralmente, em governos, mesmo aqueles que são mais alinhados com a centro-direita, governos municipais de direita eu conheço poucos, né? Mas mesmo aqueles que são mais de centro-direita, eles convidam a pessoa mais à esquerda
da coligação para ser o secretário de assistência social. Nesse governo, convidaram a pessoa mais à direita para ser o secretário da assistência social. Então, obviamente, isso gerou grandes repercussões, né? Mesmo, e por que isso acontece, né? Convidam, mesmo em governos mais à direita, convidam a pessoa mais à esquerda para ser o secretário de assistência social. Convidam porque geralmente pegam aquela pessoa, quem é que está ali na assistência? Quem é que tem algum trabalho aí? Quem é que já fez alguma coisa? Quem é que está lá na secretaria e que pode assumir o cargo de secretário de assistência social? Aí pegam essa pessoa mais à esquerda, dentro de um governo de direita, e convidam para ser o secretário de assistência social. O problema é que as pessoas que foram moldadas e forjadas na assistência social, a maior parte foi moldada dentro de uma doutrina que, na minha visão, é equivocada sobre assistência social. Foi moldado dentro de uma visão que hegemonicamente foi criada pela esquerda, foi induzida pela esquerda, foi liderada por movimentos de esquerda. Então, mesmo aquela pessoa que faz parte de um governo de direita, mas ela é chamada para compor a assistência social, geralmente é uma pessoa que foi moldada nessas ideias que ela admitindo ou não, ela percebendo ou não, são ideias que foram criadas em um contexto hegemônico de esquerda. Então a pessoa vai ter premissas que foram, e conscientemente ou não, incutidas na cabeça dela, que foram moldadas por um pensamento estatizante, por um pensamento coletivista, por um pensamento de esquerda. Então geralmente é assim. Como é que eu fui parar na assistência social? Eu sempre trabalhei com pessoas em situação de rua. Quando eu era mais jovem, eu sempre julgava as minhas ações, eu costumava julgar as minhas ações pelas intenções e não pelos resultados. Então eu fiz muita coisa errada, fiz muita coisa que eu fiz por boa intenção, mas que geravam resultados terríveis. Então lá atrás, lá em 2008, 2009, 2010, eu era aquela pessoa que ia para as ruas distribuir comida. Todo domingo era o meu programa, meu e da minha mãe, fazer um panelão enorme de comida e eu saía distribuindo. E aí, eu fiz isso durante anos, fui voluntários em diversos institutos, só que eu comecei aquilo começou a me incomodar, porque eu comecei a achar que aquilo não estava ajudando efetivamente a gerar mudança e parei. Mas eu sempre tive uma conexão realmente com as ONGs, as não governamentais, que hoje no Brasil é raro, né? Por muito tempo eu fiz eventos para, não só esses eventos de ideias da liberdade, mas eu fiz eventos para reformar orfanatos, instituições para idosos, eu organizava esses grandes eventos para arrecadar fundos aqui em Florianópolis para ajudar, então eu sempre fui ligado. Mas eu sempre defendi as ideias da liberdade. Então eu não fazia parte da panelinha da assistência, mas eu estava sempre envolvido com algum tipo de colaboração social, algum tipo de filantropia, que infelizmente no Brasil cada vez é mais raro, porque o Estado ele pretende ocupar esse espaço, né? Então eu sempre tive envolvido em filantropia, mas não em assistência social governamental. O tempo foi passando, eu comecei a falar muito sobre pessoas em situação de rua, por uma visão de direita, por uma visão liberal, por uma visão de quem defende as ideias da liberdade, o que contrastava totalmente com a visão padrão sobre pessoas em situação de rua. E o que aconteceu foi que eu comecei a criticar muito o prefeito atual, que hoje é meu chefe. Passei um ano inteiro criticando as políticas públicas que estavam sendo adotadas, e aí, no final do ano, ele olhou: olha, passou o ano aí me criticando o que nós estamos fazendo, então vem para cá fazer como tu acha que tem que ser feito. Então foi o método de contratação mais louco que eu já vi na minha vida. Eu critiquei o meu contratante e no final do ano ele me contratou para que eu tentasse aplicar aquilo que eu acreditava, né, que eu defendia. E é o que eu venho tentando fazer na assistência social desde então. E foi assim que Florianópolis, apesar de ter um governo hoje de centro, acabou tendo na Secretaria de Assistência Social a pessoa mais à direita do governo. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber, quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação
na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheça o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências do intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para Não Economistas, agora de volta ao nosso episódio. Não, é assim, parece doideira, mas como você disse, é muito comum. Por exemplo, você tem lá um governo de direita, aí eu chamo o pessoal da esquerda, assistência, até mesmo para dar uma governabilidade, para você dar uma calma ali e tal. E também quando as pessoas são muito críticas, o governo quer, de certa forma, eu lembro que eu ganhei um prêmio importante aqui em Goiás, na época que eu mais falava mal do governo de Goiás. Aí os caras foram lá e me deram um prêmio, né? Pra ver se, baixa, para de criticar a gente aí, né? Dá uma ajudada aí e tal. Então, assim, tem essas coisas, né? Então, assim, na verdade, você estava aplicando o elemento caridade na veia. A caridade espontânea, livre, que tanto os libertários falam e poucos praticam, né? Que é ninguém é obrigado. Caridade, a famosa frase do Rothbard, né? Fazer caridade com o dinheiro dos outros não é caridade, né? Obrigar. Eu fui presidente, perdão, professor, eu fui presidente de uma ONG por muito tempo, que eu fundei, em uma outra vida que eu tive, né, fora da política, que hoje pouca gente lembra, mas eu fui presidente muito tempo de uma ONG chamada Palco Solidário, porque eu tive uma vida artística no meu passado, né, então eu fui muito envolvido com produção cultural. Então o que eu fazia? Por muitos anos eu fiz isso. Eu juntava artistas de Santa Catarina, criavam um grande espetáculo e toda a renda era revertida, os artistas abriam mão de tudo e toda a renda era revertida justamente para isso, para formar uma casa de acolhimento, para cuidar de uma ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos, para fazer, a gente fazia de tudo, a gente ajudava muita gente. Por muitos anos eu fiz isso, por muitos anos. Então eu dizia, essa era uma ONG 100%, porque uma premissa era, nós não aceitamos dinheiro público, dinheiro do governo. Então nós queríamos fazer filantropia mesmo. Show, cara, sensacional. E aí, então você pega essas ideias, esse background social que você tem e assume essa Secretaria Municipal de Assistência, porque o nome até de Secretaria de Assistência é o 100% de intervenção estatal, o Estado cuidando das pessoas, né? E você assumiu e a coisa não tá muito assim. Você tem uns vídeos muito, muito interessantes e polêmicos na internet, onde você dá uma nova visão do que uma assistência municipal, uma secretaria precisa fazer. Quais são essas diretrizes principais que você tem hoje para a secretaria para que ela realmente ajude as pessoas que estão na rua? Bom, a assistência social, como nós conhecemos hoje, ela Primeiro, deixa eu só fazer um ajuste na minha pergunta, né. Se o objetivo de uma qual que é o objetivo, de forma genérica, de uma secretaria municipal de assistência ali? Porque quando a gente fala em secretaria de assistência social, a gente pensa no mendigo, nos caras de rua, mas é mais amplo que isso, né. Então, assim, para além dessa questão da rua, tem outras áreas que a secretaria atende, né. Então, quais são essas diretrizes para todas essas áreas, não só mendigos, né, que a gente acaba falando mais de mendigo, mas tem mais coisa, né? tem. Na verdade, a assistência social, ela nasceu lá na Constituição de 1988 e está lá nos artigos 194 a 204, que fala sobre a seguridade social. Na Constituição de 88, a Constituição mais coletivista e extensa que o Brasil já teve, resolveram, institucionalizar a assistência social, junto com a previdência e junto com a saúde. Em 1993, então, é criado a Lei 8.743 de 42, perdão, de 93, que institui, ela cria as diretrizes para essa assistência social. Entre as diretrizes da assistência social estão a universalidade, a descentralização, aquele monte de princípio bonito, assim, de ler, bonito no papel, mas que na prática nunca funciona muito bem. E esses princípios eles estão em diversas políticas públicas que o Brasil adotou no papel,
só que na prática, claro, não funciona muito bem, né? Os políticos, eu acho que descobriram que fazer um ritual em uma sala fechada com um monte de deputados não cria um papel em realidade, né? Não torna aquilo que você bota no papel realidade, né? A carta de Papai Então, Noel. claro que Rodrigo falava muito de carta de Papai Noel, né? É uma carta pro Papai ah, é Noel. O que verdade, eu quero? isso. Então, obviamente, não funciona muito assim. O que aconteceu, na minha opinião, com essas diretrizes foi que nós criamos infelizmente, uma assistência social que nasceu bem intencionada por alguns, já com uma visão bem mal intencionada por outros, mas nós criamos uma assistência social que, infelizmente, ela começou a gerar enormes incentivos para criar a dependência das pessoas e suprimir a autonomia dos indivíduos, o que para mim é o pior papel que a assistência social pode fazer. Nós deveríamos estar gerando autonomia nos indivíduos, estar auxiliando para um momento em que o indivíduo teve uma queda por algum infortúnio da vida, e você vai lá, oferece a mão, e recupera essa pessoa, mas você não caminha pela pessoa. Então a assistência social, infelizmente, ela começou a se tornar uma ferramenta que aos poucos começou a terceirizar a própria responsabilidade da pessoa de se autoprover, de caminhar com as próprias pernas. E eu, na Secretaria de Assistência Social, estou tentando criar diretrizes para evitar que isso aconteça, que pese minhas grandes limitações, porque, como eu falei, eu obedeço a uma lei que é federal e centralizada. Então, o que eu estou tentando e defendendo na assistência social? Que, ao invés de nós gerarmos dependência, que nós incentivamos a autonomia, que ao invés de nós gerarmos esse incentivo para que as pessoas acreditem que elas não precisam ter responsabilidades por si mesmas e que nós temos um governo ali que vai auxiliar, não. Que a responsabilidade, a primazia da responsabilidade é do próprio indivíduo e da família. O Estado é o último recurso. Então, eu tenho aplicado esse pensamento, que na minha opinião é um pensamento que ele é coerente com as ideias da liberdade, para fazer toda uma revisão dos nossos programas sociais, das nossas formas de atuação. Então, por exemplo, na prática, como é que nós estamos aplicando isso? Os nossos programas sociais, eles não podem mais ter prazo indeterminado. Não pode um sujeito simplesmente entrar para dentro da estrutura do Estado e ficar lá para sempre, como é o Bolsa Família hoje, onde 34% dos beneficiários do Bolsa Família estão há mais de 10 anos no programa. E isso é, isso é nonsense, né? Isso é uma loucura, você botar alguém para dentro do. É aquela ideia da porta de saída, né? O programa tem que ter a porta de saída pro cara parar de depender, não porque vai cortar ele, mas porque ele realmente conseguiu rumar a vida, né? 10 anos em um programa social, com licença, né? Ou o programa tá muito errado, ou muito errado tá a pessoa que acabou se acostumando com aquele incentivo. De qualquer maneira, não deve ser permitido. Mas o Bolsa Família hoje, não sei se quem nos ouve sabe, não tem tempo limite de permanência. A pessoa pode, em tese, ficar 30 anos no Bolsa Família. Então não há tempo limite. E o Bolsa Família eu não consigo mexer, porque é uma lei federal, mas os programas da Secretaria da Assistência Social eu consigo sim, e isso está gerando bastante polêmica. Por exemplo, em Florianópolis, quando eu cheguei na Secretaria de Assistência Social, nós temos ainda um hotel social. É a única cidade de Santa Catarina que tem um hotel social, que na prática significa que ele nasceu lá atrás, na pandemia, para poder isolar pessoas carentes, vulneráveis, que não tinham como se isolar na sua casa. Então criaram esse hotel, literalmente pegaram um hotel inteiro, o estado pegou um hotel inteiro, o município no caso, pegou um hotel inteiro e começou a isolar pessoas lá. Mas, como toda política pública momentânea, ela se tornou permanente, né? Então a pandemia passou e o hotel continuou lá para abrigar pessoas que chegam em Florianópolis e chegam sem lugar para ficar, e aí o estado vai lá e fica abrigando, o município vai lá e fica abrigando. Quando eu cheguei, eu pedi a lista dos hóspedes desse hotel e tinha pessoas lá que estavam abrigadas momentaneamente há 6 meses, há 7 meses. Então isso não é momentâneo. E aí qual é o tempo de permanência? Não tem. É até a pessoa
querer sair. Horas, mas um incentivo totalmente equivocado, porque Quem vai querer sair? é óbvio, né, porque uma vez que a pessoa, ela, pirâmide de Maslow ali, né, a pessoa, cumpriu com a necessidade fisiológica básica que é teto. Aí ela não se preocupa mais com isso, ela tá se preocupando com outras coisas. Por que ela vai pensar: "Não, espera aí, eu tenho que sair daqui pra ter a minha gastar mais, trabalhar mais pra ter a minha casa"? Claro que não, tudo errado. Não, paramos com isso na hora, tempo limite de permanência. Tô tendo muita dificuldade para conseguir fazer isso, porque infelizmente nós temos aqui o Estado luta contra o Estado, aqui é uma loucura, a Defensoria Pública, ela luta muito contra isso, né, então, é sempre isso, né, o burocrata do bairro mais nobre da cidade, ele sai lá do alto do seu castelo para vir aqui dizer como que para pagar de justiceiro e dizer como as políticas públicas devem acontecer, né, ele volta para o seu castelo, num bairro mais nobre da cidade, e vai tomar vinho e champanhe com os seus outros amigos burocratas. Justiceiros sociais, né? Os justiceiros sociais. Isso. Aí, enfim, aí consegui, tô colocando um limite nisso, de permanência, não pode mais ser sem critério. Qualquer um chegava em Florianópolis e dizia: "Ah, eu tô sem onde ficar, então fica no hotel". Aí o hotel vivia lotado e a população de Florianópolis vivia pagando isso. E um incentivo totalmente equivocado, nós estamos gerando dependência das pessoas, as pessoas estão ficando, a gente está, ao invés de gerar a pessoa um incentivo para ela lutar, melhorar de vida, progredir, para conseguir ter a sua residência, nós estamos dizendo: "Não, não, não, pega um bico aí, faz um trabalho informal, que a casa a gente dá para ti". Então tá errado, nós temos que mudar esse incentivo. Esse é dos programas. Nós temos um outro projeto, que é talvez o maior, sem dúvida, é o projeto mais caro que nós temos em Florianópolis, que é a chamada Passarela da Cidadania. E, veja só, foi uma política pública equivocada, criada lá atrás, mas herdada por mim, então alguma coisa tem que ser feita, né? É uma passarela que se tornou, uma passarela, literalmente uma passarela de samba, assim como tem em outras cidades, só que transformaram essa passarela num grande dormitório para pessoas em situação de rua. E a pessoa pode chegar lá, dormir sem critério nenhum, acorda no outro dia, vai pra rua, usar drogas, pedir, fazer mendicância, roubar, fazer o que quiser, e pode ficar lá o tempo que quiser. Falei: "Não, espera aí, isso aqui não faz sentido. Deixa eu analisar aqui os casos". Comecei a ver, tinha pessoas lá há 5, 6, 7 anos morando, porque aí já é morando num dormitório. Ou seja, nenhum incentivo para pessoa sair de lá. E é o programa mais caro da assistência social. Então não faz sentido nenhum, eu não estou ajudando ninguém aqui, eu estou gerando um incentivo contrário, eu estou dizendo para as pessoas: "Pode continuar aí na sua vida de rua, que aqui o teu dormitório aqui eu garanto, aqui, deixa comigo que aqui eu garanto". Acabei a muitos custos e ainda está acontecendo o processo. Nós estamos mudando para um período de 90 dias. Durante 90 dias, essa pessoa que fica lá, é o período máximo, ela vai ser bombardeada com oportunidade de reinserção no mercado de trabalho ou tratamento em comunidade terapêutica para se livrar do vício. 90 dias, mas acabou os 90 dias, me desculpa, meu amigo, se durante 90 dias você foi bombardeado com oportunidade e você não quis a ajuda, então eu preciso gastar o recurso do pagador de impostos, que é um recurso duríssimo pago pelo pagador de impostos, com quem quer ser ajudado. Eu não posso continuar um programa ad eternum, você só fica aqui e a gente continua pagando, e você continua vindo. Não, incentivos errados, incentivos errados. E é claro que isso deixa muita gente horrorizada aqui em Florianópolis. Para mim isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas claro que eu já fui com isso tudo, já fui denunciado 4 vezes por aparofobia. Eu tenho até dificuldade de falar essa palavra, que eu não sabia o que era, né? Isso aí é preconceito contra pobre. Eu fui denunciado no Ministério Público por isso, por estar colocando diretrizes óbvios, né. E aí já fui denunciado aqui por esse, eu nem sabia que existia isso, né. Logo eu que vim de uma família extremamente humilde e pobre, né, mas já fui denunciado, já fui atacado, ameaçado, ofendido, enfim, tô colecionando aí um rol de coisas. Mas nós estamos mudando essas diretrizes. Justamente, o que eu posso fazer em nível municipal, eu estou mudando. Infelizmente, o Brasil é um país extremamente centralizado, extremamente centralizado. Então,
o Lula influencia muito a política pública que nós colocamos aqui na ponta, aplicamos aqui na ponta em Florianópolis. Pessoa em situação de rua mesmo, é uma loucura, é uma loucura. Nós tentamos mudar aqui as diretrizes que pudemos, mas é uma política pública extremamente centralizada, então, que acaba deixando os municípios apagando incêndio com um copo d'água. Mas o que eu posso mudar aqui, eu estou mudando. Outra coisa que nós estamos colocando diretrizes: os nossos projetos sociais são 147 projetos sociais que nós temos na assistência social, com parceiros, né, que a assistência social banca um projeto e eles aplicam. Nós estamos também nós estamos fazendo um pente fino em cada um, colocando aqui, estamos aplicando um projeto de integridade e transparência, porque eu quero entender qual é o resultado que cada um desses traz. E eu acho que é isso que alguém que defende a liberdade deve fazer: respeito ao pagador de impostos e garantir que o dinheiro que está sendo gasto pelo Estado, como eu falei, enquanto existe o Estado, o que eu posso fazer é fazer com que ele seja bem aplicado, que esse dinheiro esteja retornando em recursos, em resultado concreto. E aí, meu primeiro mês aqui, eu já cortei alguns projetos que eram projetos que eram quase instituições aqui em Florianópolis, e aí teve passeata, impediram por 2 dias que eu entrasse na Secretaria de Assistência Social, e eu fui denunciado de novo em todo lugar. E aí a imprensa vai e compra a narrativa de um, de outro, mas eram projetos que efetivamente não estavam custando muito caro para Florianópolis e não estavam devolvendo nada. Então, não, então nós temos que cortar esses projetos também, e se for para abrir alguma coisa, que quando nós abrirmos alguma coisa, se abrirmos, será com muita, muita responsabilidade, porque em assistência social, não é a demanda que gera a oferta, é a oferta que gera a demanda. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos para não criar um problema que antes não existia. Porque assim, sensacional isso. E assim, você falando tudo isso vem assim, atendendo muita coisa que a gente das ideias da liberdade pensa, né? Por exemplo, muita gente critica o capitalismo porque o capitalismo dá oportunidades para os pobres, né? Então, se você muda a chave de que a assistência é uma assistência para oferecer oportunidade e sair daquela situação, é libertarianismo na veia. É tipo assim, ó, o Estado vai te ajudar a você não depender do Estado. E tem essas indústrias dos pobres, não é indústria de pobre, é uma indústria que depende do pobre e tem que manter o cara pobre. Essas ONGs são verdadeiras indústrias. O cara vive de ganhar dinheiro de estudar pobre e não resolve o problema dos caras, né? É muito maluquice isso. Exatamente isso. A miséria, professor, é uma mina de ouro. A miséria é uma mina de ouro. Tem muito dinheiro envolvido com a miséria e com a pobreza, infelizmente. Tem muita, muita. Tem ONG séria, tem ONG séria. Quer dizer, ONG não, né? Bom, existem ONGs sérias, poucas, que realmente não aceitam dinheiro público, né? Eles têm como premissas. Eu lembro aqui de algumas instituições religiosas que não aceitam recursos públicos, e esse trabalho realmente deles, em geral, é muito sério. Dentro as OGs, né, que é as organizações governamentais, porque que só vivem hoje de dinheiro público, nós temos algumas sérias e, infelizmente, temos muitas hoje que elas sobrevivem do problema. Então, elas precisam que o problema existe para que o seu recurso também continue a fluir, né? Então, o que eu tenho brigas aqui enormes aqui com entidades grandes e consolidadas, e que, na minha opinião, elas ajudam a promover o problema, elas não estão resolvendo. Sempre que eu tento fazer alguma coisa que, na nossa opinião, vai gerar um incentivo positivo e vai diminuir o problema, eu enfrento resistência justamente dessas ONGs, porque o recurso que eles recebem é muito grande, é muita grana ali acontecendo, recursos e salários que você não encontraria no setor privado. Então, tem muita gente sobrevivendo. Não é nem necessariamente desvio, não estou falando nisso. Provavelmente existem também, eu estou cada vez mais criterioso com isso, mas existem muita gente subsistindo de ONGs
com salários que não são compatíveis com o setor privado, por exemplo. E com empregabilidade que não existe no setor privado também. Então, com profissões e cargos que não existiriam no setor privado. Então, tem muita gente que se aferra ali, realmente se gruda, porque precisa disso para manter o seu modo de subsistência. Bom, pronto. Mais 3 processos que eu ganhei só nesses 20 minutos de conversa. Mas assim, para não falar que para vocês também não processar só o Bruno, uma leitura que eu recomendo muito, que até foi uma pessoa que foi podcaster aqui do nosso instituto, por um período curto, mas uma pessoa muito importante, fez nossa pós-graduação, é o Iago Martins, que ele tem aquele livro, como é que é o nome? É Máfia dos Mendigos. Máfia dos Mendigos. Cara, é sensacional aquele livro. Ele foi pra rua, ficou um tempo morando com os caras e enxergou isso. Tem ONG que tipo assim, se acabar os mendigos da cidade, ela quebra. Tipo assim, ela depende, é a profissão do cara. Olha, se acabar com os mendigos, nós estamos lascados. Então tem que continuar existindo mendigo pra gente ganhar dinheiro, porque né, viver dos pobres, né? A gente brinca isso, a gente faz esse tipo de comentário quando a gente fala lá do governo federal, do Lula, né, dos partidos de esquerda, precisa manter as pessoas pobres para ganhar voto, mas aqui é um nível mais canalha, vamos dizer assim, né? Canalha, o cara precisa do mendigo continuar sendo um fudido mesmo da vida para ele poder conseguir ganhar a grana dele, e você vai ver a grana que esses caras ganham, que nem você fala, mina de ouro, é salário, os caras ganham salário dentro dessas ONG aí, né, ô Bruno, que é doideira, né, cara? Exatamente. E eu quero aqui fazer uma menção ao pastor Tiago, porque o Iago, perdão, pastor Iago, porque eu li o livro dele há um tempo atrás, e realmente, se não fosse o livro dele, nós estaríamos perdendo por WO esse debate sobre pessoas em situação de rua, porque eu acho que até hoje é o único livro escrito por alguém com um viés diferente do viés de esquerda dessas ONGs que sobrevivem do problema. E isso é um baita de um problema, viu, professor? Porque essa turma ganha o debate no WO, a gente não participa. Poxa, primeiro eu vim para assistência, isso causou um espanto enorme, mas deveria ter mais gente. Nós deveríamos nos apropriar desses espaços, porque nós temos ideias para contribuir com essas áreas também. E se a gente não contribuir, a gente vai perder por dar para o WO. Na questão das pessoas em situação de rua, olha só o perigo disso. Como? Não tem ninguém da direita, com exceção do pastor Iago, que produziu esse livro, produzindo conteúdo sobre isso. Aí o que acontece? Aí o Ministério Público resolve que precisa se envolver no problema. Da onde ele vai beber? Da cultura e da produção que existe. Ele vai beber desse pessoal. Tese de doutorados, mestrado, dessa galera que fala isso. Aí o judiciário precisa começar a tomar decisões sobre o tema. Aonde ele vai beber? Na produção cultural desse pessoal, na informação que esse pessoal está produzindo. Então, por quê? Porque a gente está perdendo por WO. Então, nós temos que produzir mais informação também nessas áreas. Senão, não adianta a gente ficar falando só daquelas áreas que a gente gosta e tem uma afinidade natural. Nós precisamos também falar de outras áreas. Eu acabei de escrever um livro sobre educação e logo espero que esteja publicado. Bora divulgar esse livro. Quando sair, vamos fazer um episódio só sobre esse livro, pô. Boa, inclusive o nome do livro é Educação Não é Essencial. Como a esquerda se apropriou do debate de educação e sequestrou as escolas. Mas porque eu presenciei muito isso ao longo da minha carreira política, muito a esquerda falando sobre a educação é essencial, mas quando precisou defender a educação na pandemia, o que eles fizeram? Defenderam com que as escolas ficassem fechadas. E o Brasil foi campeão mundial em tempo com escola fechada. Então esse pessoal, só educação não é essencial, eu quero que seja uma lembrança da hipocrisia desse pessoal. Eu acabei de escrever, e o próximo que eu quero escrever sobre pessoas em situação de rua, mostrando práticas que funcionaram ao redor do mundo, mostrando o que eu apliquei aqui, o que deu errado, o que deu certo, as resistências políticas, aonde estão os focos de resistência, que muitas vezes a gente acha que é só fora, é só nos grupos de esquerda. Não é. Quero mostrar cada um dos pontos, quero mostrar como o Brasil tem uma visão equivocada sobre o
o tema, enfim, quero poder contribuir com esse meio, porque nós temos que também que produzir conteúdo para não ficar, para que a gente não fique perdendo por WO nesses meios onde a esquerda ainda é hegemônica. E eu acho que, assim, é uma coisa que nós vamos concordar, mas só para a gente fazer esse registro aqui, você acha que e eu acho isso, tá, eu quero ver o que você pensa. Talvez, essa escassez desse tipo de documentação está relacionada aos libertários, também repetirem a lógica, concentrada do governo federal. Hoje os libertários, não que não sejam temas importantes, os liberais, mas eles estão discutindo temas lá da esfera federal. Tem pouca gente discutindo cidade, discutindo bairro, discutindo e isso ficou a esquerda tomou conta, né, então, quando a gente fala em transporte, né, quando fala lá de transporte urbano, tem pouca gente, eu e outros, poucas, mas existem pessoas, mas sim, pouca gente nessa tua área, pouca gente. Educação, não educação de universidades federais, mas educação lá das creches, educação, do ensino infantil, ensino ninguém dos liberais libertários estão discutindo isso. Seria esse momento dos liberais libertários falar assim: "Cara, vamos discutir fim do Banco Central não, gente, vamos discutir o bairro aqui, como é que a gente resolve os problemas usando ideias liberais", porque dá para resolver, né, Brunão? Sem dúvida, tem muita coisa boa. Na verdade, eu sempre digo que mudar um país é fácil, o difícil é mudar as ideias, né. Então, se você tiver as ideias certas, você aplica e tiver pelo menos um mínimo consenso sobre elas, a aplicação é a parte mais simples, né, você faz, né. Agora nós precisamos ter as ideias certas e infelizmente temas extremamente relevantes hoje não tem ninguém, quase ninguém falando sobre transporte. Realmente eu só lembro do professor falando sobre isso aqui no Brasil, e isso chamou a minha atenção, aliás, olha a importância disso, o professor formou a minha ideia e me influenciou tremendamente como como vereador, como deputado sobre transportes. Não fosse a produção do professor, eu não teria atuado e teria certeza ou convicção nas pautas que eu defendi. Então isso é muito importante, gente. A gente, às vezes, uma pessoa, 2, 3, um grupo produzindo, influencia muita gente. Um tema que eu também sinto uma carência enorme, foi o meu tema de dissertação de mestrado, federalismo. Eu sempre vivo dizendo, não tem ninguém falando sobre o país centralizado que nós temos. Eu fiz uma palestra ao redor do Brasil que chamava o centralismo, o inimigo esquecido dos liberais, porque nós simplesmente ignoramos isso também. E para mim, esse é o grande, é o ovo da serpente, né? Onde começou todo o mal aí do Brasil, é essa centralização. E quando os liberais libertários ficam discutindo apenas o governo central, nós estamos justamente cedendo a esse centralismo, a essa centralização. Nós só olhamos para Brasília. Não, gente, vamos começar a descentralizar isso, começando por a gente discutindo aqui a política local, porque a hora que você começar a discutir a política local, você vai ver como nós somos um país centralizado, como a política pública lá no bairro mais distante da cidade de Não Me Toque, na Bahia, se eu não me engano, né, é decidida por um deputado ou um senador do Acre. Porra, uma loucura, uma loucura. Então a gente tem que discutir esses temas, né? A gente tem muita gente discutindo a mesma coisa e pouca gente debatendo outros temas que são extremamente relevantes. E aí, quem está discutindo faz a festa. O Bruno, e quais são os próximos passos? Qual que é o trabalho que você está fazendo? Porque começou agora, você entrou no começo do governo, porque o prefeito foi reeleito, né, ele pegou você e colocou você nisso daí, porque você estava chegando o sabugo nele. Mas assim, qual que é a ideia para o mandato, para essa secretaria, para os anos, e qual seria a grande entrega que você faz? Você fala assim: "Ó, Adriano, não sei se eu consigo, mas se eu conseguir fazer isso, cara, tá, valeu a vinda, valeu toda essa briga, esse tanto de processo que eu tô recebendo". Bom, minha primeira meta é conseguir, eh, continuar trabalhando junto com o prefeito. Porque somos pessoas diferentes, obviamente, somos pessoas, diferentes, mas temos tentado chegar em um denominador comum sobre políticas públicas, né. Então, a minha primeira meta é isso, porque,
o legítimo para ocupar o cargo é ele, não sou eu. Então a política pública, quem tem a palavra final é ele. Então a minha meta é conseguir continuar convencendo ele e a prefeitura do caminho que eu penso ser o ideal para assistência social. Não sei se continuo. As resistências são enormes, obviamente isso, incomoda muita gente, como eu falei, não é um governo de direita, então isso incomoda muita gente. A política de bastidores é uma política cruel, é uma política dura, é uma política complicada, são diversas agendas envolvidas, né, então é muito complicado. Mas, se eu continuar na secretaria, a minha grande conquista seria, primeiro, fazer o dinheiro do pagador de impostos ser melhor utilizado, porque idealmente utilizado não vai dar, porque o melhor uso para o dinheiro do pagador de impostos é o bolso dele, né, é ficar no bolso dele, mas que seja melhor utilizado, né, eh, e utilizado de maneira a ajudar pessoas sem criar dependência e autonomia. Os projetos sociais, às vezes as pessoas acham que a assistência não está fazendo, não está tendo entregas, né. Nós temos entrega pra caramba, assim, em projetos sociais. Só que eu não quero, e eu acho que isso não deveria ser o foco de divulgação, porque eu me sinto até um pouco mal de divulgar esses projetos, mas eles estão acontecendo. Nós filtramos aqueles que nós achávamos que eram caros e não entregavam, e nós mantivemos alguns que nós acreditamos que não se justificam por hora, mas nós estamos fazendo esse crivo, né. E eu gostaria muito de poder entregar também uma cidade em que trabalha com os incentivos corretos, para pessoas em situação de rua, especialmente, que hoje se tornou a maior parte do problema da Secretaria de Assistência Social. É incrível que a maior parte do nosso orçamento hoje não é gasto com criança carente, nem com idoso carente, é gasto com dependente químico que estão nas nossas ruas. Então eu gostaria de criar os incentivos corretos, gostaria de tentar colocar a secretaria e a prefeitura em uma direção correta nesse meio, né, ajudando quem quer ser ajudado, sem criar incentivos para permanência nas ruas. Infelizmente, as assistências sociais pelo Brasil criam incentivos para as pessoas continuarem nas ruas, ao invés de ajudá-las a saírem das ruas. Então, para mim, isso seria o meu grande objetivo, acabar com incentivos. O meu grande Minha grande entrega seria, acabar com os incentivos que geram dependência, que minam os incentivos à autonomia, e acabar com os incentivos que geram as pessoas que criam incentivam as pessoas a continuarem nas ruas. É curioso, porque qualquer secretário na minha posição adoraria: "Não, eu quero fazer tantos projetos e não, a gente já tem projeto bastante projetos. A gente tem um número legal, 147, para mim é um bom número. Agora a gente tem que fazer com que esse dinheiro seja bem utilizado, sem criar dependência e sem, minar a autonomia de ninguém, e temos que cuidar das pessoas que estão nas ruas, de forma a dar uma chance para que elas saiam de lá e não ser cúmplice na destruição alheia, né." É, e assim, você falando disso, pra caminhar aqui para o fim do nosso episódio, eu vejo muito vídeo seu, você correndo atrás de mendigo, oferecendo emprego, oferecendo coisa e o cara fugindo. É zoeira ou realmente é uma parcela, realmente isso é uma realidade? O cara prefere ficar na rua mendigando do que ter uma oportunidade? Porque você falou de trabalhar com por exemplo, já teve caso de você chegar num maluco e falar assim: "Velho, eu tenho um emprego aqui pra você e tal, não sei", e o cara fala assim: "Beleza, bora, eu quero trabalhar". Já aconteceu isso ou como é que é essa rotina sua de ajudar a galera na rua? Que às vezes parece que é meme. Tem uns que eu acho que é meme, parece que você combinou com o cara, mas assim, o cara corre de você, velho, assim, é muito doido isso. "Carteira assinada, carteira É, assinada, carteira carteira assinada, assinada." aí o cara sai correndo: "Foge de mim, sai e tal". Cara, é real mesmo, assim, é a Olha, realidade? Como é ou tem gente que realmente quer? Me conta um pouco dessa experiência aí. e nesses 6 meses que eu estou fazendo isso, 2 pessoas aceitaram emprego, mas as 2 não apareceram no emprego no dia seguinte. Então, eu continuo com uma marca, infelizmente, de 0 pessoas empregadas, apesar de o problema de Florianópolis e Santa Catarina não ser a falta de emprego. Nosso problema aqui é a falta de mão de obra. Nos falta mão de obra. Eu não estou brincando não. Hoje, se você passar na frente de uma indústria, de um supermercado, não precisa ter experiência nenhuma.
O pessoal está contratando, está faltando. Florianópolis é a capital com a menor taxa de desemprego do Brasil. O problema é que realmente quem está na rua não quer trabalhar. E as pessoas às vezes acham que eu falo isso por dureza, ele é um radical de direita. Não, eu falo isso porque eu estou nas ruas, porque eu conheço, porque eu converso com as pessoas, porque eu sei da realidade. Eu não estou cego por uma ideologia que quer entender o problema com os óculos da ideologia, né? Não, eu quero entender o problema real. As pessoas não querem trabalhar. E não querem trabalhar por 2 motivos. 90% das pessoas que estão nas ruas, não sou eu dizendo, são as pesquisas, eu acho que é até um pouco mais. Se eu fosse dizer, eu diria que é mais. Mas as pesquisas apontam que 90% das pessoas que estão nas ruas são dependentes químicos. Então, essa pessoa, ela já está na rua porque ela não se encaixou em uma vida, em uma rotina social habitual. Ela não se encaixou no emprego, ela não se encaixou em uma família, então ela foi para as ruas porque a droga o levou lá, né. Então elas não querem um emprego, elas estão lá porque elas não se adaptam ao emprego. Elas estão lá justamente porque elas não querem emprego, porque elas não querem socializar, elas não querem ficar em casa, então assim, é isso? Exatamente. Exatamente, mas se você for falar com o pessoal de esquerda, com as ONGs, com as defensorias públicas do Brasil, eles vão dizer: "Não, é falta de oportunidade". Eu acho tão bonitinho quando eles falam isso, porque eu não sei se eles falam isso por maldade, ignorância, sabe, sei lá, algum outro motivo escuso, porque, gente, é só ficar uma semana na rua que você vai ver que não é isso. Eu fui uma vez numa audiência pública esse ano, né, lá na defensoria pública, aí tava todas as ONGs de Santa Catarina estavam lá, né, e aí por 3 horas e meia me fizeram esperar para que eu pudesse falar, apesar de eu ser o secretário social de Florianópolis que trata sobre o assunto, né, eles não queriam que eu falasse. Eles levaram você pra você escutar, não foi pra você falar, foi pra você ver se aprende. Isso, aprende, é assim, ó. Aí em 3 horas e meia eu esperei pra falar e, meu Deus, por 3 horas e meia eu ouvi tudo que era ONG, tudo que era burocrata, ninguém falou sobre dependência química, é só falta de oportunidade. Aí a minha hora de falar, eu falei que obviamente eles estavam tudo errado e fiz um desafio. "Olha, eu faço um desafio pra vocês", está filmado isso, eu faço um desafio. Se o problema é falta de oportunidade, qualquer entidade, ONG ou funcionário público aqui que me levar amanhã uma pessoa para ser empregada, eu vou empregar. Eu emprego, eu emprego. Pergunta se alguma apareceu. Apareceu ninguém. Não apareceu ninguém, não apareceu ninguém. O problema não é a falta de oportunidade, não é. O problema é que essas ONGs, pastorais, tem muita pastoral boa aí, mas tem muita que infelizmente é ideologizada. Esses burocratas, eles veem o mundo de uma forma diferente da gente, diferente que os liberais, né, quem defende as ideias da liberdade. Nós acreditamos em responsabilidade individual. E eles veem o mundo através de uma perspectiva coletivista. Então, para eles enxergam o mundo sempre como uma relação dialética, né, sempre uma força combatendo outra, um oprimido e um opressor, uma estrutura, sobre outra estrutura. Então, o pessoal da esquerda, lá das ONGs, eles não conseguem ver o mundo através do prisma dos indivíduos e da responsabilidade individual. Eles enxergam estruturas. Então, se alguém está na rua, não é porque essa pessoa tomou decisões erradas na vida que o levaram àquela condição, não, mas é porque existe uma estrutura opressora que oprime essa massa de pessoas sem oportunidade. Então, se ela está na rua, é porque ela de alguma forma foi oprimida por uma estrutura, e não porque ela tem responsabilidade individual e tomou as ideias e as escolhas erradas. Elas não conseguem enxergar isso. Por isso que elas não conseguem entender o meu jeito de ver o problema eu entendo o jeito que elas enxergam. Para mim é uma questão de escolha individual. A pessoa ela foi parar nas ruas porque ela tomou escolhas erradas. Agora, se você for ver a pesquisa que eles fazem, é muito engraçado, né? Porque aí eles mostram pesquisas. Não, mas a pesquisa aqui feita pelo Tribunal de Contas do Estado mostrou que 50% vai para a rua por desemprego. É isso que diz a pesquisa deles, né? Aí você vai ver como é que a pesquisa foi feita. Ah,
Tá bom, o método foi por autodeclaração. Então você chega para um morador de rua e pergunta: "Olha, por que que você está na rua?". "Ah, é que eu fiquei desempregado". Tá, você acha que o morador de rua, você vai chegar lá e perguntar: "Olha, por que que você, está na rua?". "Olha, é porque eu comecei a usar droga, me tornei dependente, aí eu comecei a faltar demais ao emprego, comecei a não cumprir o horário, comecei a faltar e aí me mandaram embora". Você acha que ele vai falar isso? É claro que não, ele vai falar que eu tô querendo estar na rua porque ele é desempregado. Ou então, o segundo motivo alegado para estar na rua é rompimento de laços familiares, né. Aí você vai falar com ele, você acha que ele vai dizer: "Não, é porque eu comecei a roubar, na minha casa tinha 2 panelas, eu roubava uma para vender, para comprar droga. Uma vez cheguei em casa muito louco uma vez, agredi minha mãe e me expulsaram de casa". Você acha que ele vai falar isso? Claro que não, ele vai falar: "Ah, não, é que eu rompi os laços com a minha família, tal". Mas o motivo 99% das vezes é dependência química. E o sujeito não sai de lá porque ele é dependente químico, não é por falta de oportunidade. Então eu faço esses vídeos para tentar combater essa ideia ruim de que o problema é a falta de oportunidade. Porque enquanto nós oferecemos o diagnóstico errado para o problema, dizer que é falta de oportunidade, nós vamos oferecer as soluções erradas também. Então, é um mal que eles estão fazendo. Essa ideia de que o problema é falta de oportunidade é terrível, porque gera as soluções erradas e faz com que as pessoas deem esmolas, que é um outro grande mal. O que financia essas pessoas nas ruas é dar esmola. As pessoas dão esmolas. Na verdade, quem dá esmola está entregando. Ah, se você diz, ah, Bruno, mas dar esmola é um ato de caridade, né? Bom, quem dá esmola faz uma coisa: bota crack na mão de um dependente químico, faz uma outra coisa que contribui com a prosperidade de um traficante, e faz uma terceira coisa, que é tornar mais difícil essa pessoa sair das ruas. Porque enquanto você estiver financiando a droga dessa pessoa, essa pessoa vai dizer: "Vou continuar aqui". Então, fica eu em uma sinaleira dizendo: "Cara, vamos sair dessa vida, vamos se tratar, eu tenho vaga pra ti aqui pra gente se libertar das drogas". Na outra sinaleira, fica a pessoa com consciência social fazendo caridade fast food. Ela abre a janela, dá 5 pila para o morador de rua, se sente: "Porra, eu sou um bom cristão, eu sou um cara bom, olha só, fiz a minha caridade". Causa um mal para o morador de rua e sai com a consciência tranquila. É um baita de um negócio, né, você comprou consciência tranquila por R$ 5. Pô, quanto vale isso? É uma delícia, né. Mas você está fazendo um grande mal. Faz caridade, por exemplo, você tem a lista aí de instituições sérias, pastorais sérias, tal. Cara, pega essa grana, você dá pra quem tá escutando a gente, você dá quantos R$ 5 na rua por mês? "Ah, eu dou uns R$ 50". Cara, pega esses 50 pila, põe na mão de uma organização séria que tá ajudando alguém, que tá alimentando pessoas, clínica de desintoxicação. Quantas, né, você quer acabar com o vício, com as drogas, e tal, quanto dinheiro que você já doou para alguma ONG que tem clínica de desintoxicação? Porque quando você faz uma doação, você diminui o custo lá da internação, isso facilita com que a pessoa entre. Ninguém faz isso, mas dá lá os 5, 10 conto lá, exatamente o que você falou, se sente o gostosão, né, o bonitão. Além de não ajudar mesmo, né, o vídeo que eu mais gostei seu foi um de um cara que estava pedindo dinheiro para comprar não sei o que pro filho, aí você foi falar pro cara: "Me leva lá no teu filho", o cara não tinha filho, não tinha porra nenhuma. É isso, doideira. Depois eu descobri que a placa era emprestada, não era nem dele. Existe um O era de um mercado outro cara. existe um mercado de locação de placa de mendigo. Sem dúvida, sem dúvida. Não, mas eu não tô brincando não. Existe uma etiqueta de placa quando um sai, ele passa pro colega, não só de placa, de cachorrinho também. Eu tenho recolhido muito pet em maus tratos, cachorrinho, que estão na rua em maus tratos, porque é incrível isso, né, as pessoas doam mais dinheiro quando a pessoa diz que está pedindo pra ração pro cachorro. Eles doam muito mais. Fica com Não, eu dó, não tô brincando, é sé acha que é o cara legal, porque ele tem um cachorrinho, se identifica como pai de isso, isso. pet, pô, o cara é um cara legal, tem um cachorrinho. Aqueles cachorrinhos, tá a maioria tudo alugado. Tu é alugado, eles pagam pelo gente, eu não Sério, tô brincando, paga parece pelo loucura, mas cachorro? é verdade, é Ah, verdade. porra, Aqui velho. em Flo eu não tô brincando, eles negociam. Gente, vocês não têm ideia, o golpe esse que eu vou falar um golpe, agora é golpe, um que com certeza alguém que tá nos ouvindo já caiu, o golpe da fralda. Quem é que já não foi entrar numa farmácia, e quando foi entrar na farmácia, uma pessoa com uma cara, assim, muito necessitada, chegou e disse: "Pô, eu preciso de uma fralda para o meu neto, para o meu filho, eu não tenho dinheiro, me dá uma fralda".
fralda aqui, Não vou tá pedindo porra, dinheiro, eu tô pedindo a fralda. Então a pessoa já fica belezinha. Ah, tá bom, vou dar a fralda. não, porra, e uma criança, né? Vamos falar a verdade, uma criança, isso mexe com o coração. Você já visualiza aquele bebê precisando de fralda e não tendo. Aí, esse é um golpe manjado pra caramba. Eu resolvi, eu vou dar um flagrante nesse negócio. Aí um dia eu fiquei esperando sempre um lugar onde tinha um pedinte que fazia isso. Ficava sempre lá pedindo fralda. Eu fiquei lá só longe, só de longe, manjando ele. Fiquei lá um tempão. Aí uma hora entrou um senhorzinho na farmácia e ele foi atrás. Ô, me ajuda, eu preciso de uma fralda aqui pro meu netinho, tal, o senhorzinho. Pô, não, fralda, não, eu compro pra ti, cara, deixa comigo. Foi lá, comprou a fralda e deu pro cara. O cara pegou a fralda e saiu feliz da vida. Eu falei, agora é a minha vez. Fui atrás dele. Deixei ele caminhar pra longe da farmácia e fui atrás dele. Cheguei, ô parceiro, e essa fralda aí? Pô, essa fralda aqui, tu quer comprar? 25 pila. Aí eu, não, porra, 25 não, porra, 20, vintão. Tá bom, vintão, pega aqui a fralda então. Tu quer mais? Eu consigo isso aí pra caramba, todo dia eu consigo pra ti se tu quiser. Ou seja, você entendeu? Caralho, é uma fralda que custou quanto? O velho, uns 40 conto, ele vende. É, uns 40, 50 reais, e ele vem por 20. E aí eu continuo, não tava no meu Instagram o vídeo. Pô, eu fiquei, cara, mas peraí, mas o que tu faz com a fralda? Tudo gravado. Não, eu vendo pra galera aqui do comércio, aqui o pessoal compra tudo e tal. Então ele pegava, vendia, ganhava a grana dele. A fralda, o leite Nã, então, leite Nã é outro golpe conhecido também. Você vai na farmácia, ô, leite Nã pro meu filho, que leite Nã pro filho, o quê? Imagina. Então não caiam nesse golpe. A pessoa faz aí umas caridades que só dá bote errado, só alimenta a indústria de ficar pedindo no supermercado. Eu mesmo, direto no supermercado, aparece criança com um pacotinho de bolacha, com não sei o quê. Ah, tio, compra pra mim. Eu fico assim, não, cara, velho. Quer ajudar? Quer ajudar do jeito certo, como o professor Adriano falou, ajuda do jeito sério, instituição séria, mas se você ajudar assim nesse varejo de fast food aí, você vai só fazer o mal. E deu um outro grande problema, Adriano, só para não esquecer, porque as pessoas não saem das ruas, né? O Estado está gerando uma multidão de pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua crescem a uma velocidade no Brasil de 20% ao ano. 20% ao ano, 20% ao ano. Desde meados dos anos 2000, e eu tenho uma tese, né, do porquê isso aconteceu, mas desde os meados dos anos 2000, o número de pessoas em situação de rua cresce a um ritmo de 20% ao ano. Isso em um país em que a taxa de crescimento populacional é de 1% ao ano. Então está crescendo muito, 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 muito. E não vai parar, não vai parar. Não é como se nós tivéssemos um número estável e ele estivesse se movimentando pelo Brasil. Não. As pessoas dizem, Bruno, agora os moradores de rua saíram do centro e estão indo para os bairros. Não, gente, não é isso. Eles continuam no centro e tem nos bairros agora, né? É diferente. Então, o que está acontecendo é uma situação louca aqui. E, na minha opinião, gerado e incentivado pelo Estado. O Estado gerou isso no governo Lula 1, gerou esse grande problema lá atrás, mas esse incentivo está sendo mantido pelo Estado. Por quê? Hoje, morador de rua tem Bolsa Família. Ele não precisa comprovar nada, não tem contrapartida nenhuma, não, nada. Ele chega em um CRAS, em um atendimento da prefeitura, diz que é morador de família, R$ 600. Começa a ganhar. Aí ele ganha R$ 600 por mês e com esmola, ele ganha. E nos outros lugares do Brasil não deve ser diferente. Aqui em Florianópolis, em uma boa sinaleira, ele tira de 150 a R$ 250 por dia de trabalho. Pô, velho, o cara ganha melhor que nós, mano. Porra, vou pra rua. E aí nós vamos chegar no ponto central disso. O cara ganha R$ 600 mais 150, 200, R$ 250 por dia pedindo esmola. Pedindo esmola. Então ele ganha mais que 2 salários mínimos. E gente, eu não tô brincando, não é brincadeira, eu não tô falando por falar ou sem saber, não. Tem vídeo meu no meu Instagram, procura lá. Eles falando isso, eu filmando aqui, sem eles verem, dizendo, na rua, né, no local público, eles dizem, não, porra, tira 200, R$ 250 daqui e tal. Eles falam, a gente sabe. Então me fala uma coisa, como é que eu vou oferecer um emprego com horário, patrão, carteira assinada, para ele ganhar um salário? Obrigação é um salário, 2 salários, não vai... Primeiro ele é dependente químico, depois ele ganha mais nas ruas, com a esmola dos outros e com o Bolsa Família. Então nós estamos criando uma geração
uma multidão de pessoas em situação de rua. Eu não sei qual é a cidade onde você está me ouvindo agora, mas eu garanto, o ano que vem vai ter 20% mais gente nas ruas da sua cidade, infelizmente, porque os municípios, como eu falei, têm poucos instrumentos para lidar com o problema, enquanto nós estamos aqui apagando o incêndio com copo d'água, né? É duro, é duro. Bruno, cara, muito bom, muito esclarecedor falar com gente que está no mundo real e está conseguindo manter as ideias da liberdade, tentar colocá-las na prática realmente é muito bom. Quero agradecer o seu tempo, que é escasso. Eu já vi vídeo seu de você de madrugada chegar de chinelo lá na ocorrência, porque não deu tempo nem de trocar de roupa para acudir gente, para ajudar e tal. Então, assim, sei que você é um cara do corre, toda vez que você dá um tempo para conversar com a gente sabe que é um tempo precioso. Muito obrigado, e desejo aí que você tenha muito sucesso, que o prefeito te aguente aí muito tempo para você conseguir colher os resultados que você espera, tá joia? Imagina, eu que agradeço, professor, uma honra estar aqui no Mises novamente, assim, é mais como um professor que é um querido, sou fã demais. Obrigado pela oportunidade. E você que está nos escutando, que chegou até aqui, ou está vendo, escutando, marca aí como preferido, marca o coraçãozinho, compartilha esse vídeo, assim como os outros podcasts, que vai estar a relação dos episódios que o Bruno já participou aqui com a gente. E não se esqueça de favoritar para sempre quando sair um episódio novo, você estará acompanhando aqui o podcast Miss Brasil, Instituto Miss Brasil. Lembrando que você, o Bruno, o Instituto Miss Brasil, nós fazemos a liberdade. Valeu, galera, forte abraço e até a próxima.